Você já se perguntou sobre a situação dos povos indígenas no Brasil? Hoje vamos explorar a intolerância religiosa que eles enfrentam e por que isso é tão importante. Quando os europeus chegaram ao Brasil, você sabe o que aconteceu com os povos indígenas? O início da colonização trouxe consigo o cultivo de cana-de-açúcar e muitos conflitos relacionados a hábitos, costumes e crenças. Qual o maior genocídio que ocorreu no Brasil? Acho que foi o Covid. Acho que seria o dos indígenas no Brasil Colônia, quando os portugueses vieram pra cá e eles mataram todos os indígenas porque eles tentaram escravizar eles, mas depois, como eles viram que eles não conseguiriam, eles mataram todos eles. Estimativas da FUNAI mostram uma drástica diminuição da população indígena de 1500 a 1957. O genocídio dos povos indígenas no Brasil é uma ferida aberta na nossa história. Você sabia que a intolerância religiosa foi uma das causas principais desse trágico capítulo? Desde a chegada dos europeus no século XVI, houve um esforço sistemático para converter os povos indígenas ao cristianismo. Isso muitas vezes resultava em violência extrema. Os missionários não só impuseram suas crenças, mas também destruíram templos sagrados e puniram aqueles que mantinham suas tradições religiosas. A colonização trouxe escravização, conflitos e doenças. Além disso, a desvalorização cultural dos povos indígenas continua até hoje. Pensando nos dias de hoje, você sabia que a violência contra os povos indígenas ainda é uma realidade? Em 2022, os Guarani e Kaiowá sofreram com o aumento dos ataques, invasões de terras indígenas entre os anos de 2000 e 2024. Em 2019, sofreram queimadas na Amazônia, propostas de lei anti-indígenas em 2016 e 2024. Há violações contra líderes indígenas também no ano de 2019. E entre outros diversos acontecimentos que afetaram não somente a vida diária dos indígenas, mas também afetaram seus espaços de crenças e sua liberdade de escolha. Com essa diminuição de terras indígenas, o Brasil acaba não só perdendo seus povos e uma grande parte de sua cultura, mas também acaba perdendo sua origem. Ele acaba perdendo o seu começo e a sua raiz. Você conhece alguma comunidade indígena brasileira? E você já visitou uma comunidade indígena? Já conheci, não vou lembrar o nome agora, mas já vi a cultura deles. Já conheci bastante já. Não. Com o passar dos anos, as cidades, o estado e a população vão crescendo. E depois de tantos anos, onde será que os indígenas moram? Na Amazônia. Eu acho que vilas ou matas assim, que tem lugares perto para eles se alimentarem. Eu acho que em comunidades depende muito de onde a gente tá falando. Às vezes eles podem morar, em algumas reservas florestais, e às vezes eles podem morar, na cidade mesmo. E isso vai depender, da cultura deles, o que eles querem. Vai depender do que eles querem. Na sua grande parte, os indígenas moram em áreas indígenas, que são áreas demarcadas e reconhecidas como fundamentais para a preservação da sua cultura, tradições e modo de vida. Ao longo dos séculos, essas terras têm sido altamente diminuídas devido à colonização, expansão agrícola, desenvolvimento urbano e exploração de recursos naturais. Aos poucos, nós brasileiros vamos diminuindo essas áreas indígenas por interesses próprios, não se preocupando com as suas consequências. Quando fundamentalistas religiosos invadem territórios indígenas, as casas de reza são destruídas e as comunidades sofrem. As religiões indígenas brasileiras são diversas e ricas em cultura. Você conhece as religiões indígenas brasileiras? Não. Eu acho que sim. Eu fui na Fazenda do Chocolate e lá tinha uma família indígena e eles mostraram, inclusive, a minha irmã inclusive participou de um dos rituais que eles fizeram, e tinha música, eles fizeram pintura, a gente podia comprar, óleozinhos medicinais deles era uma roda onde eles tocavam os instrumentos e faziam cantigas. E como você acha que são os cultos das religiões indígenas brasileiras? Eu acho que é dança. Acho que é dança.
Eu não sei. Que deve ser, eles devem pegar aquele chocalho, vários brinquedos assim, aí correr em roda assim e ficar balançando. A verdade é que, aos poucos, nós estamos apagando as religiões indígenas e, aos poucos, as nossas crianças vão dando menos importância com um passado tão antigo e um passado tão desvalorizado. Poucas pessoas conhecem as religiões indígenas, e essas poucas pessoas geralmente possuem uma visão distorcida e errada da religião. Então, sabendo disso tudo, será que os indígenas sofrem intolerância religiosa? Você acredita que as religiões indígenas brasileiras sofrem preconceito? Acho que muitas, inclusive eu sigo duas mulheres indígenas, né? E elas sofrem muito preconceito e, tipo, muitas vezes as pessoas perguntam, tipo assim, nossa, mas como que você conseguia não falar com a gente sem internet, sem nada? Aí a pessoa responde, eu tô falando com o mandioca, você acredita? Tipo, eles sofrem muito preconceitos ainda, muitas vezes por estereótipos que as pessoas, principalmente as pessoas brancas, criam sobre as pessoas indígenas. Mesmo quase todo mundo sabendo e tendo consciência que sim, os indígenas sofrem com a intolerância religiosa, por que isso ainda acontece? As respostas podem ser variadas. A intolerância religiosa contra as religiões indígenas no Brasil persiste devido à histórica imposição cultural durante a colonização, preconceitos enraizados, falta de reconhecimento legal e proteção adequada, interesses econômicos conflitantes e desinformação sobre diversidade religiosa. Como você acha que poderíamos acabar com esses preconceitos? Respeitar eles, porque eles são povos que existiram muito tempo, assim. A gente vive muitos nas cidades, eles vivem muito um pouco fora, assim, eles preferem ficar sozinhos, assim. Ensinando mais sobre essas tribos indígenas nas escolas e coisas assim. Eu acho compartilhando nas redes sociais, assim, sabe, indo lá ver eles, assim, sabendo mais a cultura deles, pra gente reconhecer e pra parar esse preconceito que tem no nosso mundo. Para acabar com esta intolerância religiosa contra os indígenas, existem vários métodos que podem ser usados. Seria essencial investir em educação e conscientização, proteger legalmente seus direitos, promover o diálogo interreligioso, combater a discriminação e valorizar suas tradições culturais. No fim, só isso seria o bastante? Afinal, se fosse algo tão simples, nós já não teríamos esse problema, não? Conforme exploramos a questão da intolerância religiosa contra os indígenas neste documentário, é evidente que enfrentamos um desafio profundo e persistente. Esta forma de discriminação não apenas perpetua ciclos históricos de injustiça, mas também ameaça a diversidade cultural e espiritual que define nossa nação. Para construirmos um futuro mais justo e inclusivo, é fundamental reconhecer e enfrentar esses problemas com seriedade e compromisso. Somente através do respeito mútuo, da educação e da proteção dos direitos podemos aspirar a um Brasil onde todas as crenças sejam valorizadas e respeitadas. O maior genocídio que aconteceu no Brasil? Que genocídio? Você acha que é o maior genocídio que aconteceu no Brasil? Tá, acaba a entrevista, não sei o que é genocídio. Começa de novo.